Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade aí à nossa disciplina de lógica de programação. E agora vamos falar um pouquinho sobre os operadores. A gente tem vários operadores. No vídeo passado a gente já falou sobre o operador de atribuição, a gente lê ele como recebe, então por exemplo ali I recebe 10, altura recebe 1.8, letra recebe A. E agora vamos falar sobre os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, a maioria aqui acho que já estão familiarizados, que é aquilo que a gente tem na matemática. Então, operador de adição, que é o sinal de mais, operador de subtração, que é o sinal de menos. Aqui, quando a gente for falar sobre a multiplicação, o operador vai ser o asterisco. Tá? Não vai ser aquele xizinho e também não vai ser o ponto que a gente usa lá na matemática. Aqui, quando a gente falar de algoritmo, tá? Vai ser o asterisco que nós vamos utilizar para multiplicação. Para divisão, nós vamos utilizar a barra. Tá? Não vamos usar mais aqueles outros símbolos que tem na matemática, não. Aquele que fica os dois pontinhos para representar a divisão. Não. A nossa divisão aqui vai ser representada pelo operador barra. E a gente tem um novo operador, que é o porcento. Esse porcento aqui não significa porcentagem. Ele, para a gente, aqui na programação, vai significar o resto da divisão, mas é só o resto da divisão inteira. Tá? Esse operador porcento não serve com números reais, só serve com números inteiros. Então, quando você vê o porcento, ele serve como resto da divisão inteira. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o editor de texto. Se eu fizer assim, 10. 10, isso, deixa eu ver, 10 dividido por 3. Quando eu faço aqui 10 dividido por 3, o resultado disso aqui vai ser 3. Por que 3? Porque esses números são inteiros. 10 é inteiro, 3 é inteiro, resultado da divisão inteira vai ser sempre inteiro. Então, 10 dividido por 3, o resultado disso aqui vai ser 3. Agora, se eu pegar aqui 10.0 dividido por 3.0, o resultado disso vai ser 3,33. Aí dá aquela dízima periódica. Por quê? São reais, números reais, o resultado dessa divisão também vai ser real. A gente vai utilizar assim porque a linguagem que a gente vai estudar, que é a linguagem C, utiliza dessa forma, trabalha dessa forma. Por isso a gente vai estudar assim. E o outro operador, que é o operador porcento, vai funcionar o seguinte: só funciona com números inteiros. O operador porcento não posso utilizar com número real. Então, quando eu vier 10% 3, o resultado disso é 1. Por quê? Porque se eu pegar o 10 e dividir por 3, resta 1. Então, 10% 3 é 1. Ok? Isso aí. Então, são esses os operadores que a gente tem. O resto, mais ou menos, funciona da mesma forma que lá na matemática. Sobre o operador porcento. Na matemática, por exemplo, se eu posso usar assim, 2x. 2x significa 2 vezes x lá na matemática. Aqui na programação, não. Eu tenho que obrigatoriamente colocar o asterisco. Se eu não colocar o asterisco, fica errado. Colocar 2x, não, isso está errado. Tá? Não representa a multiplicação. Próximo, então, esses são os operadores aritméticos. Próximos operadores que a gente vai ver... primeiro vamos ver um exemplo. Outra coisa que eu esqueci de falar. Todas as expressões que a gente escrever nos nossos algoritmos, tá? Nos algoritmos que a gente vai fazer, eles devem ser obrigatoriamente escritos em uma única linha. Tá? Então, lá na matemática, isso aqui era possível, né? Tem duas linhas para representar uma expressão. Na programação, não. Nos nossos algoritmos, tudo tem que ser numa única linha. Tá? Por quê? Porque não existe esse operador aqui na nossa linguagem, tá? Quando a gente for fazer. Então, vamos ver como que a gente pode trabalhar isso. Aqui. Ó, eu vou ter ali 9 mais, aí raiz quadrada de 23 mais 2, então como que isso vai ficar nos nossos algoritmos? Eu coloco 9 mais raiz, eu não tenho um operador para raiz, mas eu tenho uma função, e a função é a função de raiz. Tá? Então, raiz, abre parênteses, 23 mais 2, tá? Tudo isso aqui dividido por 4 mais 3. Então, como tudo isso vai ser dividido, eu vou colocar isso aqui, ó, entre parênteses. Outra coisa é, na matemática a gente utilizava colchetes, né, para parênteses, depois colchetes, depois chaves. Aqui na programação não, tudo vai ser parênteses. Colchetes e chave a gente vai utilizar para outro fim, não para a expressão aritmética. Para a expressão aritmética, só parênteses. Colchetes, chaves para outras coisas. Aqui depois a gente vai ter mais para frente. Então, tudo isso dividido por 4 mais 3, e aí esse 4 mais 3
também vai ficar entre parênteses. Outra coisa muito importante é, sempre que abrir um parênteses, tem que fechar. Se eu abrir um parênteses e esqueci de fechar, a expressão ficou errada. Se eu fechei um parênteses e não abri ele anteriormente, a expressão ficou errada também. Então, sempre que abrir, tem que fechar. 4 mais 3, depois, tudo isso aqui, somado com 23. Então, é dessa forma que vai ficar as nossas expressões. Tá? Tudo escrito em uma única linha. Ok? Vamos lá para os próximos operadores. São os operadores relacionais. Tá? Operadores relacionais também lembra muito aquilo que a gente já estuda na matemática. Tá? Vai mudar um pouquinho. Então, operador igual. Atribuição, não se esqueça, ó, vou voltar lá. Atribuição, um único sinal de igual. Isso aqui a gente lê como recebe. Operador relacional são dois iguais. Para que vai servir isso? Para comparar. Vou comparar se uma coisa é igual a outra coisa. Aí eu uso o operador relacional. Tá? Igual, igual. Dois sinais de igual. Maior que, menor que, maior ou igual. Na matemática, a gente coloca o maior e um risquinho embaixo para dizer que é maior ou igual. Aqui não. A gente coloca o sinal de maior e o sinal de igual na frente para dizer que é maior ou igual. Menor ou igual? Menor ou igual. Tá? Então, é diferente. Né? Na matemática, colocaria o sinal de igual e um risquinho embaixo para dizer que era menor ou igual. Aqui a gente não tem esse operador. A gente tem um sinal de menor, depois o sinal de igual. Diferente. O sinal nosso de diferente vai ser o exclamação e o igual. Tá? Não tem aquele sinal de igual riscado, não, cortado, não. Diferente, quando eu vou comparar dois números para saber se são diferentes, exclamação e igual. Vamos ver os exemplos aqui. Supondo que eu coloco assim, 5 igual 2. O resultado disso aqui vai ser verdade ou falso. Tá? Então, 5 é igual a 2, falso. O resultado dessa expressão é falso. Agora, se eu colocar assim, 5 é igual a 2 mais 3, sim, isso aqui é verdade. Por quê? Porque vai ficar 5 igual. Quanto que é 2 mais 3? 5. 5 é igual a 5? Verdade. Tá? Posso fazer assim também, por exemplo. A recebe 2. B recebe 3. A é igual a B. Quero saber se isso aqui é verdade ou é falso. Isso aqui é falso. Tá? Isso aqui vai ser falso. Lembre-se, aqui eu estou falando de A e de B, mas se eu quero usar essas variáveis, antes eu tenho que declarar elas, tá? Então, por exemplo, inteiro A, vírgula B. Tem duas variáveis. Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho a variável A, eu tenho a variável B. Na variável A eu disse que A recebe 2, então ficou 2. Depois eu falei aqui B recebe 3, então ficou 3. E aqui eu estou verificando isso aqui sozinho, solto assim, é só para explicar, tá, pessoal? Quando a gente for fazer algoritmo, isso aqui não vai ficar solto, não. Isso aqui vai ficar dentro de uma outra instrução que a gente vai estudar depois na próxima aula. Então, isso aqui é só questão didática, só para entender. Aqui eu quero verificar A igual a B. Basta observar aqui as variáveis. A igual a B? Não. A não é igual a B, não. O resultado disso aqui vai ser falso. Tá? Se eu colocar aqui A igual... Não. A mais 1 é igual a B? Sim, A mais 1 é igual a B. Por quê? A, quanto que vale A? Eu venho aqui, olha, A vale 2. Então, 2 mais 1, 3. 3 é igual... Aí, qual que é o valor de B? 3. Então, 3 é igual a 3? Sim, verdade. Então, o resultado dessa expressão é verdade. Ok? E isso aqui vai servir para os outros operadores também. Aí tem maior que, menor que, maior ou igual, diferente. Tá? Se eu fizer assim, por exemplo. Se eu fizer assim. A é diferente de B? Verdade, A é diferente de B. Por quê? Porque A tem o 2 e em B eu tenho 3. Então, A é diferente de B. Ok? Se eu verificar A é maior que B? Falso. Tá? A é menor que B? Verdade. Se eu colocar aqui, vou mudar isso um pouquinho. Vamos fazer assim. Supondo que a variável A tem um valor 3. Então, se eu verificar A é menor que B, isso aqui é falso. Agora, se eu verificar A é menor ou igual a B, aí isso fica verdade. Ok? Então, esses são os operadores relacionais. Os próximos operadores são os operadores lógicos. A gente tem negação, conjunção e disjunção. O que vai ser isso? Não e
e ou, tá? A gente vai utilizar esses símbolos porque quando a gente for trabalhar com a linguagem de programação, a linguagem que a gente vai estudar em linguagem C, ele vai utilizar estes símbolos. Então, isso aqui significa não, isso aqui significa e, isso aqui significa ou. Tá? Vou até fazer melhor aqui. Vou colocar aqui na frente, ó. Vou colocar em parênteses não, vou colocar aqui em parênteses e, vou colocar aqui em parênteses ou. Enquanto a gente estiver aqui trabalhando com um algoritmo, tanto faz, tá? Tanto faz você usar exclamação ou a palavra não, pode usar 2E comercial ou a palavra e pode usar essas duas barras verticais, né? A gente chama isso de pipe. Esse símbolo aqui é o que tem, pelo menos no meu teclado, tá? É do lado da tecla Z. Então eu aperto Shift e essa teclazinha do lado da tecla Z. Aí eu aperto duas vezes, tá? São dois pipes, que significa o ou. Então, por enquanto, que a gente está estudando algoritmo, vai fazendo no papel, você pode escrever ou colocar as duas barras verticais. Escrever e ou colocar os dois e comercial, escrever não e colocar exclamação. Agora, quando a gente for para a prática, trabalhar na linguagem de programação, aí já saiba, exclamação, 2E comercial ou, tá? Então, isso é não, e ou. Vamos ver aqui um exemplo de como isso funciona. Primeiro pela tabela verdade, o que representa essas coisas aí? Supondo que eu tenha duas variáveis, uma variável A e uma variável B, e essas variáveis têm o valor verdadeiro e verdadeiro. Se eu fizer A e B, vai ser verdade. Se a variável A for verdade e a variável B for falsa, se eu fizer A e B, vai ser falso. Se a variável A for falsa e a variável B for falso, A e B é falso. Se a variável A for falsa e a variável B for falso, A e B é falso. Então, observe que o E só é verdade quando as duas variáveis ou as expressões, tá, forem verdadeiras. Pelo menos uma delas for falsa, a expressão fica falsa. Já quando eu tenho um ou, né, verdade e verdade é verdade, verdade e falso é verdade, falso e verdade é verdade, e falso é falso. Então, se eu tiver pelo menos uma verdade, a expressão é verdadeira. Tá? Isso no ou. No não, ele inverte o valor lógico. Então, onde é verdade fica falso, onde é falso fica verdade. Por exemplo, aqui eu estou falando não há. O A aqui é verdade, aí fica falso. Aqui o A é falso, aí fica verdade. Então, inverte o nível lógico. Tá? Vamos lá. Se eu for avaliar estas expressões aqui. 2 é menor que 3? Verdade, 2 é menor que 3. E 5 é maior que 1? Verdade, 5 é maior que 1. Então, verdade e verdade, o resultado é verdade, né? Se a gente observar aqui, ó, verdade e verdade, o resultado é verdade. Aqui, 5 é menor que 4? Não, 5 não é menor que 4, então fica falso. Ou 12 é maior que 2? Sim, 12 é maior que 2, verdade. Falso ou verdade é verdade. A gente observar o ou, ó, falso ou verdade vai ser verdade. Tá? Sim, vamos ver mais alguns exemplos para esclarecer isso melhor. Vou pegar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho uma variável idade. Vamos supor que essa idade seja, não sei, um valor qualquer. Depois a gente pensa no valor que é essa idade. E eu quero fazer uma expressão para saber se essa pessoa ela é obrigada a votar ou se ela não é obrigada a votar. Quero uma expressão que me diga verdade ou falso. Verdade, é obrigada a votar. Falso, não é obrigada a votar. Então, quando que a pessoa é obrigada a votar? Quando ela tem uma idade que é maior ou igual a 18 e menor ou igual, se não me engano, 65, tá? Agora eu não tenho certeza, mas vamos supor que é isso. Então, vamos supor, a pessoa é obrigada a votar maior ou igual a 18, menor ou igual a 65. Então, eu vou verificar se a idade é maior ou igual a 18, se maior ou igual é junto, tá? Aqui tanto faz, tá? Aqui pode ser junto, pode ser separado, não tem problema. Só para ficar mais fácil de ler, eu vou colocar separado. Então, a idade tem que ser maior ou igual a 18 e idade menor ou igual a 65. Então, essa expressão é para dizer que uma pessoa é obrigada a votar. Vamos analisar isso aqui. Então, eu tenho uma variável, idade. Vamos dizer que essa idade aqui recebe, por exemplo, 15. Então,
Aí eu vou verificar, ó, a idade é maior ou igual a 18? Então, 15 é maior ou igual a 18? Não, 15 não é maior ou igual a 18, não. Então, isso aqui vai ficar falso. Vou colocar um F aqui. E idade é menor ou igual a 65? Sim, 15 é menor ou igual a 65. Então, fica verdade. Aí eu verifico, ó, verdade e falso. Vamos voltar lá na tabelinha para vocês verem. Verdade e falso é falso. Então, essa pessoa não é obrigada a votar. Certo? Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Vou colocar outro valor. Vamos supor aqui, colocar um 25. Tá? Vamos analisar novamente. Então, supondo agora que aqui não é 15, supondo que é 25. Então, 25 é menor ou igual, é maior ou igual a 18? Sim, verdade. 25 é maior ou igual a 18. E 25 é menor ou igual a 65? Verdade. Então, o que vai ficar essa expressão aqui? Pega lá. Verdade e verdade é verdade. Então, essa expressão aqui é verdadeira. Uma pessoa com 25 anos é obrigada a votar. Ok? Vamos tentar agora um outro exemplo. Esse aqui foi o exemplo que a pessoa que é obrigada a votar. Vamos fazer um exemplo para verificar se uma pessoa é facultada a votar, se a votação é opcional. Quando é que uma pessoa pode votar, se ela quiser, ou não. Né? Então, a pessoa é facultada a votar quando ela tem entre 16 anos e menor que 18, né? 16 e 17 anos ela pode votar se ela quiser, mas ela não é obrigada. E quando a pessoa tem mais de 65 anos de idade, então ela também pode votar, mas não é obrigada. Né? Então, vamos fazer uma expressão para verificar se uma pessoa é facultada a votar, se a votação é opcional. Vamos lá. Vamos colocar aqui a idade. Outra coisa, ó, aproveitando que eu errei aqui, eu tinha colocado aqui em maiúsculo, né? Idade minúsculo é diferente de idade maiúsculo, tá? Uma palavra minúscula não é a mesma maiúscula. Então, se eu usar aqui idade maiúscula, fica errado. Por quê? Porque aqui eu declarei idade como minúsculo. Se eu declarei idade como minúsculo, eu tenho que usar minúsculo. Tá? Então, idade, né, quando a pessoa é facultada a votar, ela tem que ser maior ou igual a 16 anos e a idade tem que ser menor que 18. Ou, né, vamos colocar um ou a idade tem que ser maior que 65 anos. Então, se isso aqui acontecer, a pessoa é facultada a votar. Então, vamos observar aqui nosso exemplo, né? Declarei a variável inteira idade, já está aqui. Diz que idade recebe 25, está aqui. E agora eu quero saber se essa pessoa é facultada a votar. Ela pode votar, mas não é obrigada. Né? Então, vamos analisar aqui. Idade é maior ou igual a 16? Então, 25 é maior ou igual a 16? Sim, verdade. 25 é maior ou igual a 16. Idade é menor que 18? Né? Então, 25 é menor que 18? Ó, não, falso. 25 não é menor que 18. Né? Ou, idade é maior que 65? Falso. 25 não é maior que 65. Aí eu verifico aqui. Verdade e falso, se a gente voltar lá na tabelinha, aquela tabela, a gente chama ela de tabela verdade, tá? Isso aqui é a tabela verdade. Se eu observar aqui, verdade e falso, verdade e falso vai ser falso. Aqui fica falso. Ou falso. Falso ou falso. O resultado aqui vai ser falso. Falso ou falso. Falso ou falso. Vai ser falso. Então, a pessoa de 25 anos não é facultada a votar, tá? Não é opcional a votação para ela. Vamos analisar outro caso. Vamos analisar aqui um caso de uma pessoa que tenha 17 anos. Né? Então, supondo que a pessoa tem 17 anos. Então, aqui foi 17.
pessoa que tem 17 anos, ela é facultada a votar? Vamos ver. A idade é maior ou igual a 16? Sim, 17 é maior ou igual a 16. E a idade, ela é menor do que 18? Sim, verdade, 17 é menor que 18. É verdade. Opa. É verdade, né? Aí, ou idade é maior que 65, né? É falso, né? 17 não é maior que 65, então aqui fica falso. Beleza, vem pra cá. Idade, aí vem pra cá. Verdade e verdade, a gente viu lá na tabelinha verdade, que verdade, verdade é verdade, ou falso. Verdade ou falso, se a gente observar na tabela verdade, isso aqui vai ser verdade. Tá? Então, a pessoa de 17 anos, ela sim é facultada a votar. A votação para ela é opcional. Ok, pessoal? Então, isso é um pouquinho aí dos operadores que a gente tem aqui os operadores que a gente tem para trabalhar, tá? Só recapitulando aqui, a gente fala dos operadores, vamos botar aqui, desde os operadores, operador de atribuição, é um único sinal de igual, operadores aritméticos, a maioria semelhante que já tem na matemática, operadores relacionais, também, a maioria semelhante que tem na matemática, né? Só chamar atenção para o igual, que são dois sinais de igual, e o diferente, que é exclamação igual. E depois tem os operadores lógicos, não, e ou. Tá? Então, por enquanto é isso. E aí eu vou, depois nas próximas videoaulas, a gente vai fazer mais alguns exemplos. Tá? Um abraço, até a próxima.